Fala pessoal, ligado no canal, estamos aqui juntos, unidos, aprendendo mais da nossa lição Liberdade Sem Limite. Estamos estudando sobre os milagres de Jesus e o assunto que é abrangido nele. Então, já vamos lá, rola a vinheta e vamos para o assunto de hoje. Hoje é segunda-feira, dia 2 de junho, de nosso Zoom. Dia de ampliarmos nosso assunto de acordo com o texto-chave. Verso para memorizar. O nosso princípio para estudarmos a lição. Então vamos lá. Marcos 3, versículos 4 e 5. Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou: o que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, então disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Parou de ser uma mão atrofiada para ser uma mão normal, igual a qualquer um. E aí, a lição nos traz de que, ao contrário de Mateus e Lucas, apenas Marcos nos traz o pensamento de Jesus, os sentimentos de Jesus naquele momento. E aí vai contra o que eu falei ontem, né? Porque eu falei de que o autor de que fala um pouco a mais do assunto foi Lucas, né? Mas a lição nos traz que foi Marcos, mas que é totalmente pessoal, né? E Marcos traz os sentimentos pessoais, ele nos traz esse momento, essa ilustração do que Jesus estava sentindo naquele momento. E ele diz assim, ó: ele ficou indignado e com doido. Uma versão, né, fala: ele ficou indignado e com doido, porque os líderes judaicos se valiam de seus elevados cargos para distorcer o caráter e as exigências de Deus. Ou seja, o pessoal, os líderes judaicos, eles estavam distorcendo o sábado. Eles estavam dizendo que aquelas regras tinham sido postas lá pelo período de Moisés, ou seja, estavam cumprindo corretamente, mas não, eles passaram o limite. Eles estavam levando assim essas regras muito vazias. Eles estavam deixando as pessoas morrer porque não podiam salvar elas no dia de sábado. E aí, assim, em vez de trazer as pessoas para perto dele, eles estavam afastando-as cada vez mais do propósito para o qual o sábado tinha sido criado. O sábado foi criado para nos lembrarmos de que Deus que nos criou, Deus que criou tudo e tudo que aqui tem nessa terra, né? Foi Deus que criou. E aí Deus estabeleceu o sábado para ensinar isso para nós. Uma forma de lembrarmos. Como está lá em Êxodo 28. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lembra-te, é uma palavra muito importante, para nos lembrar do nosso Criador, né? E de que nós somos criaturas. E de que Deus é em primeiro lugar em todos os momentos. E aí na página 165 do livro Libertador nos fala: ao curar a mão atrofiada, Jesus condenou o costume dos judeus e colocou o quarto mandamento no lugar estipulado por Deus. Ou seja, Jesus condenou o costume dos judeus. Amém? É permitido fazer o bem no sábado. Ele declarou. Ao eliminar restrições nesse sentido, Cristo honrou o sábado, enquanto os que reclamavam dele estavam desonrando o dia santo de Deus. O pessoal não gostou, os líderes, né? Os fariseus, os saduceus, mas os que estavam presentes, eles viram que Jesus estava correto. Como é que pode deixar a pessoa morrer só porque não pode ajudar, porque Deus é contra isso? Se Deus é o salvador de nós. Ou seja, aí Jesus traz ponto de interrogação, né? De esses que estavam errados. E aí Jesus, né, já havia declarado uma importante lição sobre o sábado, ali tempos antes, né, anos antes ou meses antes, lá em Marcos 2, 27 e 28. São versículos muito conhecidos, que vamos ler novamente. O sábado foi estabelecido por causa do homem,
e não homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O que isso significa? De que o sábado foi estabelecido por causa do homem. De que nós que precisamos do sábado. E não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito para nos lembrarmos de que Deus está no comando, Deus está no controle, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, e Deus que nos criou, e de que só a Ele devemos toda a honra e toda a glória. E para isso que o sábado foi criado. E assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Quem é o Filho do Homem? Filho de Deus. Filho de Deus, Jesus. Jesus é o Senhor do sábado. Ele veio aqui, ensinou para nós como é que funciona, e está lá sendo nosso juiz agora. Porque Ele é nosso libertador, o nosso ungido por Deus, para nos libertarmos. Amém? Aprendemos muito sobre o sábado hoje. Vamos aprender mais em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, que venhamos estar ligados no Senhor, abraçados no Senhor para compreendermos mais nossa lição. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.